O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota em resposta à reportagem da revista britânica The Economist, que criticou a atuação da corte, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Publicado em 16 de abril, o texto diz que o judiciário brasileiro concentra poder excessivo personificado em Moraes. Nosso corte sobre o tema ficou com o título Excessos de Moraes ganham má fama no mundo. Porque quando saiu a matéria da Economist, nós comentamos aqui no Papo Antagonista, e é esse título que você pode encontrar no nosso canal de YouTube, na playlist Cortes OA Papo Antagonista 2025. Excessos de Moraes ganham má fama no mundo. Mas aí o Barroso resolveu comentar essa matéria. Para o Barroso, o texto da revista adota a perspectiva de quem tentou o golpe de Estado e ignora que o Brasil vive hoje uma democracia plena com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Olha, eu vou ter que ir contestando linha por linha, mas muito rapidamente. O Barroso está usando os truques retóricos mais velhos e característicos de militância política. E quando você tem uma crítica vinda principalmente de jornalistas, você associa os jornalistas ao lado contrário interessado no problema, né, que está sendo tratado. No caso, é um processo. Então ele fala, está criticando o STF, está adotando a visão de quem tentou um golpe de Estado. É quase como se estivesse chamando de golpista a Economist, né? Então já começa com uma coisa deselegante na argumentação dele. E ignora que o Brasil vive hoje uma democracia plena, com Estado de Direito. Isso tudo é conto de fada, né? A gente vê aqui todo dia que democracia é essa, que eu chamo de república de escambo. Qual democracia do mundo que você tem reunião a portas fechadas, os ministros da Suprema Corte, com o Procurador-Geral da República, é ex-sócio de um dos ministros, pelo qual o ministro fez campanha. Eles estão sempre decidindo a respeito de processos que são alvejam ali empresários que são clientes das próprias esposas ou de familiares deles. Então, essa conversa do Barroso de que é uma democracia linda e maravilhosa é tudo conto de fada. E o presidente do STF contestou alegações da Economist e saiu em defesa de Moraes. Aspas. A regra de procedimento penal em vigor no tribunal é a de que ações penais contra altas autoridades sejam julgadas por uma das duas turmas do tribunal e não pelo plenário. Mudar isso é que seria excepcional. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado. O ministro Moraes cumpre com empenho e coragem seu papel com o apoio do tribunal e não individualmente. Fecho aspas. Muito bem, esse tema a gente já analisou aqui, eles defendem ali a relatoria do Moraes e a gente já apontou quais são os problemas. O Barroso acrescentou, esse que é o ponto mais, eu tenho que dizer, desagradável, desonesto intelectualmente do texto dele, para ser bem específico, acrescentou que nunca disse que a corte derrotou Bolsonaro. Foram os eleitores. Agora a gente vai relembrar o que o Barroso realmente disse durante o discurso no 59º Congresso da UNE em julho de 2023. Pode soltar. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Quer dizer, o Barroso falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele podia ter reconhecido isso no texto, o que ele falou, que é uma frase que é absolutamente inadequada, para a gente dizer o mínimo, né? Com muita generosidade, porque a gente já criticou muito essa frase, para um ministro da Suprema Corte. E quando ele vai fazer ali um truque retórico, de que ele não falou que foi o STF e tal, foram os eleitores, ele não falou nem que foi o STF, nem que foram os eleitores, ele falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, assim, quando ele vai explicar dizendo que foram os eleitores, ele está dizendo o quê? Que ele votou contra o Jair Bolsonaro? Quer dizer, isso é função de ministro do STF, ficar dizendo em público, num congresso que é mais frequentado pela esquerda, que nós derrotamos um certo grupo político? Quer dizer, está tudo errado. Ele poderia ter sido mais honesto intelectualmente, em vez de fazer um malabarismo verbal para contestar a Economist. Assume aquilo que fez, assume a palavra que usou, falou nós,
E não vai atribuir aos eleitores como quem quer remodelar aquilo que foi dito a posteriori. Duda Teixeira. Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Barroso estão nessa preocupação de o que estão falando da gente nas redes sociais, ou nas pesquisas, ou nas revistas internacionais. Se preocupam com a imagem do STF, mas são eles próprios que mais mancham a imagem do STF a hora que eles fazem as coisas contra a Constituição ou abusam dos seus poderes, né?